Fala aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Vou conversar agora um pouquinho com vocês aí em relação a fontes de amplificadores automotivos, né? Em especial o TA 2000, né? Vou tirar como exemplo esse cara aqui. Muitos dizem aí que a fonte de um amplificador automotivo é configurada no tipo push-pull, né? Beleza. Pelo que eu conheço, né, do meu ponto de vista, uma configuração push-pull em amplificadores, tanto em fontes quanto em amplificadores, tem uma topologia bem próxima da meia ponte, da half bridge. Por quê eu acho isso? Vamos tirar como exemplo isso aqui, ó. Isso aqui é uma meia ponte, half bridge. Vamos botar aqui uma carga. Vou botar aqui nosso indutor aqui, uma carga aqui. Ele tá ligado aqui por terra, beleza? E aí o que acontece? Quando esse cara de cima satura, esse está cortado. Então eu jogo essa mais VCC aqui e aí eu magnetizo o transformador, correto? Quando esse cara corta e esse aqui satura, né? Então a energia armazenada no, no transformador, né? Aqui fica mais positivo do que aqui, certo? Porque pela lei de Lenz, né? Só vocês lerem aí a relação aí da força contra a eletromotriz, como é que funciona, né? A, a energia armazenada no indutor, né, quando ele é cortado, ela se opõe à energia que o alimentou. Então é isso aqui. Ó. Quando ele corta aqui fica mais positivo do que aqui, beleza? Então aqui fica negativo e positivo. O que acontece? A corrente flui daqui para cá, beleza? Então essa topologia aqui, ela é bem mais parecida com a push-pull. Por quê? Esse daqui, vamos supor, uma analogia bem prática e leiga, né? Esse leiga não, mais técnica. Esse aqui puxa, não quer dizer, esse aqui empurra, né? Pega essa tensão, empurra, e esse daqui puxa. Empurra, puxa. Então a topologia half bridge, ela para mim, ela é bem mais parecida com a topologia push-pull. Beleza? Agora a gente vai ver aqui a topologia da fonte usada, que muitos chamam de push-pull, que eu não concordo muito com esse termo aí não, tá? Aqui a gente tem essa fonte aqui, né, desse amplificador aqui. São 4 transistores IRF 1404, como a gente viu ali. E o que acontece aqui, né? Na hora aqui, ó, vamos botar de lado, se for melhor. Na hora que esse MOSFET aqui satura, vou botar de lado assim. Na hora que esses dois MOSFETs aqui saturam, porque eles estão ligados em paralelo, se vocês perceberem bem, a gente só tem os resistores de gate aqui, ó, que é o resistor, tipo uma proteção, né? Se caso houver um curto entre dreno e gate, e a corrente aqui se elevar, ele abre, né? Não deixando danificar mais as trilhas, o circuito. Então ele funciona praticamente dessa forma aqui, ó. Esses dois estão ligados em paralelo, então eles vão saturar praticamente junto, né? Quando o nível alto sobe aqui, ó, nesse ponto, o PWM sobe, ele vai saturar os dois ao mesmo tempo. E aqui eu tenho 12 volts aqui nesse ponto, tá? Do trafo. Veja que esse trafo aqui, ele tem duas bobinas, dois enrolamentos. E aí a gente vai analisar esse aqui em especial, aqui separado. Então, quando esses dois saturam, essa tensão de 12 volts aqui, né, ela é jogada para o zero. Então aqui eu vou ter zero também. E nesse momento, essa bobina aqui, ela se magnetiza, tá? Beleza? Quando esse cara corta, né, é no momento que esse outro aqui satura e acontece o mesmo efeito, tá? Mas só que quando esse cara corta, a energia armazenada nesse indutor, ela se opõe à energia que o alimentou, beleza? Então aqui eu fico mais negativo, que antes era mais positivo, aqui vai ficar mais negativo do que aqui.
Então essa tensão de 12 vai se somar com a tensão armazenada no indutor, e essa tensão vai ser elevada a praticamente aí quase 24, 28 volts, beleza? E quando ele está cortado, o efeito acontece aqui embaixo, com bobinas separadas. Por isso que eu não considero esse termo de meia ponte para essa configuração aqui, tá? Muitos podem dizer à vontade aí que é, eu não considero, tá? Esses caras aqui, ó, a gente chama de snubber, tá? Eles filtram as frequências indesejáveis aqui nesse ponto, né? Na verdade, aqui quando acontece o efeito da força contra a eletromotriz, né? Eles filtram, que senão essa tensão aqui pode subir demais, beleza? Então é isso aqui que acontece. Por isso que eu não considero isso aqui como uma push-pull, tá? Considero uma half base. E o efeito que acontece é esse aqui. Por que que a gente dobra? Se a gente tem 12 volts de alimentação, por que vai para 24? Exatamente pelo efeito da força contra a eletromotriz, né? Aqui é o nosso terra, né? Aqui é o nosso 12 que alimenta o meio da bobina lá, né? Aqui, alimenta o meio da bobina aqui, né? Cadê? Aqui nesse ponto, o nosso 12, né? E o 24 vai ser aqui, ó. Que hora vai estar 0, hora vai estar 24, referente ao 0 volt. E como funciona isso? No momento em que um transistor satura, né? Acontece isso aqui, ó. Ele saturou, né, joguei os 12 volts no coletor pro 0 volts, tá? Beleza, galera? E essa medição é feita, né, botando a garra do osciloscópio no 0 volts aqui, né, que é o nosso terra, e a ponta positiva no coletor, cismei com o coletor, cara, achando que é GBT, no dreno dos MOSFETs, tá? Essa aqui a gente vai medir no dreno dos MOSFETs e a garra negativa no 0 volts. Então, no momento da saturação do transistor, seja ele qual for, ele vai saturar e vai jogar esses 12 volts do coletor, do dreno, no 0 volts. Nesse momento, a bobina vai se magnetizar, tá? E ela vai ficar um tempo magnetizada, e aí, logo quando o PWM subir, chegar nesse ponto aqui, vai ser onde ela vai se desmagnetizar. E nesse momento da desmagnetização acontece o efeito da força contra a eletromotriz, e a energia armazenada no indutor vai se opor à tensão que o alimentou. Então esse ponto aqui vai continuar subindo até 24 volts, medindo do 0 volts, tá? Se você botar a garra do osciloscópio nesse ponto aqui, no coletor do transistor, quer dizer, vamos supor, na entrada de 12 volts ali, né? Aqui a gente está medindo no coletor não, no dreno, pensando que é tanto lidando com o GBT que acontece isso. A gente medindo no dreno, tá? Aqui a gente está medindo no dreno, mas se caso você colocasse a garra negativa nesse ponto aqui no meio do transformador, o que você ia ter? Você ia ter uma tensão variando de mais 12 a menos 12. Ia ter uma tensão alternada, que é o efeito que acontece no secundário, uma tensão alternada variando aí de... No caso aqui, né, como a gente vai ter duas fontes jogando para o secundário, a gente vai ter uma variação de 48 volts, dependendo, isso de 1 para 1, tá? Isso um transformador de 1 para 1. No caso aqui, desse transformador aqui, eu não sei qual é a relação dele, mas a tensão sempre vai variar um pouco a mais. Então é isso que acontece. Então do 0 ao coletor, no momento que o pulso, né, o pulso sobe e corta o MOSFET, a gente vai ter 24 volts aí aproximadamente. E é assim que funciona essa fonte, praticamente igual à fonte tipo Flyback, praticamente igual, tá? Vamos voltar lá na fonte, beleza?
Então, nesse momento que há o corte do transistor aqui, vai haver o efeito contra força contrária automotriz e vai magnetizar essa bobina novamente. E aí ele vai induzir, né? Se eu tenho 24 volts aqui, AC, né? Se eu tenho 24, se fosse um transformador de 1 para 1, do outro lado também teria 24 volts. Beleza? Eu ia ter aqui nessa bobina aqui, ó, 24 volts. Mas como eu tenho esse outro circuito, porque quando esse corta, esse está induzindo, então eu tenho aqui, ó, 24 volts aqui, constante, bem rápido. E aí a energia, ela melhora bastante, porque você não tem um intervalo, entendeu? Você tem a energia mandada aqui constantemente, bem rápida, porque quando esse corta, esse joga, quando esse corta, esse joga, e numa velocidade muito rápida. E aí eu tenho aqui, ó, entrando no diodo aqui, ó, eu tenho aqui 24 volts positivos aqui, tenho praticamente aqui 24 volts, se fosse de 1 para 1, tá? Que não é a relação aqui, deve ser maior. 24 volts. Aqui ia passar o semiciclo negativo pelo diodo, ia para o terra. Já nesse de cima aqui, o que acontece nesse de cima? Vai passar o semiciclo positivo, vai ser retificado, filtrado pelos capacitores e entregue lá nas saídas. Tensão de alimentação. Então é assim que funciona essa fonte, tá, galera? Esses capacitores aqui, ó, são para filtrar ruídos bem prováveis aí que entrem, né, da fonte de alimentação, né? Da bateria a gente não tem ruídos, é uma energia bem limpa. Esses capacitores aqui quase não trabalham, mas eles carregam para dar mais potência também, né? Para ajudar aqui na entrega de corrente na hora da saturação e corte dos transistores lá. Então aqui a gente tem a tensão que é entregue às saídas. E aqui, ó, aqui também a gente vai chegar aqui, ó, a gente tem uma bobina auxiliar aqui, que é para gerar a fonte de mais 15 e menos 15, né, fonte simétrica. Nesse ponto aqui ele vai chegar uma tensão variável, acima e abaixo do eixo, uma tensão lá alternada. Esse diodo de cima aqui vai deixar passar apenas o semiciclo positivo, vai ser retificado por esse capacitor, né? Vai ser regulado por esse Zener de 15 volts, então na base aqui vai entrar 15 volts e no emissor vai ter 15 menos 0,7 aproximadamente aí. Como no caso aqui é 20, e o Zener vai cravar isso aqui em 15, né? Eu tenho um capacitorzinho aqui que vai filtrar também essa impureza aqui na base. E aqui, ó, eu vou ter praticamente 15 volts, geralmente aqui 15, 14.4 por aí, né? Que eu tenho 15, 14.3, 14.4 aproximadamente aqui, tá? Já nesse outro aqui de baixo, veja que aqui a tensão é alternada, tá? Entre mais e menos. O mesmo sinal vai entrar nesse diodo, porém ele vai deixar passar apenas esse semiciclo negativo. Deixando passar o semiciclo negativo, né? Ele vai retificar esse sinal, esse capacitor vai filtrar, esse Zener aqui vai regular o sinal e o transistor vai dar o ganho de corrente necessário, né? Igual esse aqui, vai dar o ganho de corrente. Veja que ele está na topologia de coletor comum, é onde o sinal entra na base, sai no emissor, o coletor é comum para os dois. É praticamente a mesma coisa aqui embaixo. E aí a gente encerra aqui a análise rápida aqui da nossa fonte, aqui, push-pull, entre aspas, né? Que para mim é uma topologia tipo flyback dupla. Valeu, rapaziada. Forte abraço a todos. Então, galera, agora mostrando, né, na prática aqui aquela nossa teoria, né? A gente vai ver aqui, ó. Eu vou ligar o amplificador, a gente vai medir dos 12 volts, tá? Eu botei a garra do osciloscópio nos 12 volts da fonte. E a gente vai medir no coletor de cada transistor para ver o efeito da força contra a eletromotriz, né? Dobrando a tensão praticamente.
Vou ligar o amplificador. Liguei. Agora vou medir no coletor. Como vocês podem ver aqui, eu vou apagar essa luz aqui. Aí, ó. Vou dar uns hand tap. Porque eu tô sem... Ó. Ele tá variando de mais 12 e menos 12. 24 pico a pico. Agora eu vou botar a ponteira no terra. No 0 volts. Na carcaça aqui. E aí a gente vai medir no coletor. E a gente tem, ó, 24 volts. Que antes era 12, né? Sem pulso PWM. Agora a gente tem 24 volts. Valeu, rapaziada.